Povo de Deus, a paz do Senhor, para meus amados irmãos, um abraço aos meus amigos, Deus abençoe vocês. Vamos dar continuidade. Hoje estamos indo para o 5º episódio dessa série sobre o Salmo 51, tá? Falando um pouco sobre a oração confissão, tá bom? E para quem já está acompanhando os episódios anteriores, hoje não vou dar muita explicação sobre o que já falamos. Quem acompanha já vai saber o que estaremos falando a partir dos demais episódios. No versículo de número 18 diz: Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Vejam só, Urias morreu, através de um mandado do Davi, através de uma carta que colocasse ele numa guerra, e ele morre. Não só ele, como os soldados que estavam com ele. E Joabe faz o rei saber da notícia, porque era longe onde eles estavam tendo a guerra, então tinha que vir um mensageiro. Não é como hoje, irmão? A gente entra na internet, já manda uma mensagem pelo WhatsApp, sabe que é na hora. A mensagem você recebe na hora. Naquela época não. Às vezes passava dias, horas, tá? Dependendo do onde aconteceu o negócio. Mas ele envia aqui o mensageiro. Olha só. O versículo de número 19 diz: E deu ordem ao mensageiro dizendo. Isso Joabe falando para o mensageiro dizer para o rei Davi. Olha o que ele diz. Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: Por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis, vós que haviam de atirar no muro? Verso 21. Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de um mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Verso 22. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. Entenderam agora? Olha só a intenção de Joabe também. Ele falou: olha, quando o rei perguntar, ou ele ficar com raiva, por que morreu alguns soldados, tá? Você vai dizer assim: olha, eles chegaram muito próximo do muro lá da onde a gente está guerreando, tá? E nós sabíamos que a mulher daquele lugar flechou alguém que chegou próximo, tá, daquele palácio. Com certeza Davi ia perguntar isso. Olha, mas vocês não sabem a estratégia que era esse lugar? Lógico que Davi ia perguntar isso, mas querendo saber se o principal motivo pelo qual aqueles soldados chegaram ali, se a intenção dele foi alcançada, que era a morte de Urias. Aí ele fala para o mensageiro: você diga tudo isso, mas diga assim, e Urias também morreu. Essa era a notícia importante para Davi. É como um jornal, você pega um jornal, tem uma notícia aqui, outra ali, e você diz: essa aqui não presta, essa aqui não serve. Aí você não quer saber sobre esse ponto. Aí você acha, por menor que seja a notícia, aquilo, você compra o jornal só para ler aquilo. Então era isso que Davi queria saber, tá? Se o pecado dele foi encoberto. Porque se Urias não morre, continuaria o pecado dele ainda a ser revelado. Mas quando ele soube que, através do mensageiro que Joabe enviou, que a mensagem que ele queria ouvir foi alcançada e ele ouviu, olha o que acontece no verso 23. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra ele até a entrada da porta. 24. Então os flecheiros atiraram contra os seus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei,
e também morreu o teu servo Urias, o Eteu. Era essa notícia que Davi queria ouvir. Vocês estão entendendo, irmão? Muitas das vezes Deus quer falar conosco, e quando Deus vai falar conosco, quer revelar o nosso pecado para que a gente se conserte, mas nós não queremos ouvir. Nós queremos ouvir aquilo que nos apraz, que vai esconder exatamente o que não queremos confessar. Infelizmente é isso. Então Davi não queria confessar o pecado dele, ele não queria conserto, ele queria saber se é aquilo que ele planejou deu certo. Verso 25. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Irmão, ele fez desdém daquilo que aconteceu. Davi não era assim, gente. Não era. Olha o que o pecado fez com Davi. Pelo contrário, Davi, ele dava honra aos seus soldados. Tanto que a Bíblia diz que alguns dos seus soldados foram buscar água para ele em um lugar que era muito perigoso, porque o rei sentiu sede. Sem ele saber, os soldados foram lá, né, dos seus melhores guerreiros, conseguiram pegar a água daquele lugar que era perigoso, matou algumas pessoas para pegar a água daquela fonte que Davi queria beber. Ele só sentiu vontade. E quando os soldados chegaram com a água e falaram que de onde que era a água, ele disse: vocês são loucos, vocês deram a vida de vocês por mim? Ele disse: sou eu algum louco para tomar dessa água que tem o sangue de vocês? E ele jogou a água fora, porque ele viu um risco muito grande que os seus soldados sofreram só para buscar água, um desejo do rei. Agora aqui não, aqui ele fez desdém, ele fez de conta que não, continuem a guerra. O pecado fez com que Davi não conseguisse enxergar a humanidade, né? Ser humano, entendeu? Ser uma pessoa social. Davi começou a partir para outro lado. Mas Deus estava vendo, porque Davi não era assim. Davi tinha justiça dentro dele. A semente de Deus estava em Davi, de ser justo. Mas o pecado fez com que Davi se afastasse de Deus. E é isso que a Bíblia diz. O pecado, ele afasta-nos de Deus. Infelizmente é isso. Olha o verso 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. 27. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa e lhe foi por mulher. E ela lhe deu um filho, porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor, justamente. Então o homem morre, a mulher passa o seu tempo de viúva, né? As suas dores. E ele recolhe ela para o palácio. Por quê? Ele recolhe para que não fiquem sabendo o que aconteceu e não falem mal dela. Porque se está na posse do rei, quem é que louco que ia falar isso? Ninguém ia comentar sobre esse assunto. Mas Deus está vendo, tá bom? Próximo episódio nós vamos dar continuidade sobre a repreensão de Deus através do profeta Natã sobre isso que Davi fez e encobriu, e nada está encoberto diante de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.